Olá pessoal, beleza? Vamos entrando. Oi pessoal, boa noite. Vamos esperar o Paulo entrar. Oiê. Deixa eu ver aqui. Eu já vi que ele entrou, mas não sei se ele tá conseguindo pedir para participar. Paulo, você tá conseguindo pedir aí para participar? Pronto. Vamos esperar o Paulo. Eu te aceitei lá, Paulo. Vê se deu certo. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Estão conseguindo me ouvir bem? Dê um joinha aí se vocês estão me ouvindo. Alô, alô, estão me ouvindo? E aí, estão me ouvindo ou não? Tá, estamos, tá. Apareceu aqui uma mensagem: o projeto policial não está conseguindo participar. Eu vou enviar a solicitação de novo. Porque o Paulo, a gente ia fazer no perfil dele, mas ele tentou começar, mas ele está bloqueado. Ah, Ai! finalmente! Cara, eu já estava vendo a live morrer. Tava vendo a Meu, live eu, morrer aqui. eu fiz uma live sábado. Eu fui bloqueado hoje no Instagram. Hoje. Não pode compartilhar a live. Olha, não, e eu Aí, mandei cara, para você a solicitação. Uma vez não entrou, outra vez não entrou. Eu falei, eu acho que ele está proibidaço de participar de lives como um todo, não só de iniciar a live. Eu falei, caraca, acho que morreu a live. não, pelo amor de Deus, não, sem condições. Sucesso, o pessoal tá me ouvindo bem, tranquilo. Pessoal, dê aí um joinha se vocês estão ouvindo o Paulo legal. Está tudo certo. Não, agora a Bom, gente. Eu mesma fiquei com medo. Eu falei, caramba, e se eu não conseguir começar a live? Dois bloqueados. Porque eu, embora eu nunca tenha sido bloqueada de fazer live, eu tô numa shadow ban, assim, o pessoal não tá conseguindo me marcar direito, me marcar no feed. Várias pessoas estão me mandando uma foto, um print, dizendo você não pode marcar Ludmila Linger. Então, assim, eu tô naquele limbo, né? é, tá chegando, o Gulag tá chegando, fica tranquilo. Mas o seu Telegram tá muito Justamente. bom. Seu Telegram tá muito bom. Ali é o ouro. Ali é o que todo mundo tem que estar. Se você não tá no Telegram da doutora Ludmilla, vá lá. É urgente, cara. É o único lugar que vocês vão conseguir ter acesso ao conteúdo de forma livre, de verdade, né? Sem filtros. Eu, Isso. eu O Telegram convidei. ainda não entrou nessa, né? Ainda não entrou. Você tem Telegram, Paulo? Você tem Telegram, né? Tem, tem. Tem o grupo lá e ajuda pra caramba. Mas, cara, não adianta. O Instagram é muito maior, né, do que o Telegram. O pessoal tem que ir para lá, né? Quando o pessoal vai para lá e a gente consegue manter a conversa com eles. Uhum. Doutora, é,
A gente bateu essa live aí de uma forma meio. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente vai falar aqui, né? Por motivos Quem diria, né? óbvios. Esse dia chegou, né? O dia que a gente tem que ficar tomando cuidado com o que vai dizer. Quem diria, né? Eu fiquei sabendo, parece que o Eustáquio foi preso novamente hoje. É, as coisas estão complicadas, então O essa é gringo uma live. também. O O gringo, gringo acho que foi não foi preso? preso. Não, Um foi gringo, conduzido. ele foi conduzido para prestar esclarecimentos, alguma coisa assim. E aí É, já foi para o Twitter, já tá um comentário lá sobre isso, né? Então criou-se uma situação internacional já. é, Quem diria? tá foda. É, mas a gente vai tomar cuidado, fiquem tranquilos, tá? Uma coisa que eu fiquei bem feliz e satisfeito, eu não sei se a senhora teve a oportunidade de ler a MP. Você não vai ficar me chamando de senhora e de doutora na live, não, né, Paula? Então tá Eu, eu, bom, eu, então tá bom. eu falo, não, Mas, porque eu falo, pessoal, eu falo isso para ele 500 vezes, mas eu acho que ele fala sei lá, no automático e encontra comigo no meio da rua, assim, na festa, assim, numa festa qualquer, me chama de doutora. Eu falo, pô, Paulo, tu vai ficar me chamando de doutora na festa, né, cara? tá bom, tá bom. Né, assim? Ludmila. Você leu a MP que altera a lei, o Marco O Marco Civil? Civil. Eu dei uma Tá. olhada hoje, Eu dei, foi publicada ontem. isso. Eu dei uma olhada por cima também porque eu pedi para incluir ela na minha nova ação contra o Facebook, né? A minha conta principal do Instagram está bloqueada, né? Foi censurada sem motivo, né? Eu tenho certeza absoluta que eu não fiz nenhuma publicação que contraria os termos de uso do Instagram, e mesmo assim a minha conta não está mais disponível para que eu possa acessá-la. Né? De Já tinha qualquer quantos forma, seguidores, Paulo? Já tinha quantos seguidores lá? 638, uma coisa assim, 638 mil. Aquela conta já foi derrubada esse ano mais ou menos 9 vezes. Né? E não foi por eu ter violado. Eu sei quais são os termos de uso do Instagram, eu sei até onde eu posso ir com o Instagram. Não foi violação dos termos de uso, foi censura. É uma censura que vai ser cada vez mais intensa, cada vez mais frequente, e em 2022 vai piorar muito. Né? Eu acho que a NP ter sido publicada ontem, anteontem, é uma tentativa de evitar que a gente tivesse problemas maiores com as manifestações do site. A gente vai ter. Mas pelo menos o Facebook já saiu sabendo que da existência da MP no 7 de setembro, nas coisas foram ditas no 7 de setembro. Você estava fazendo uma caixinha agora e falou sobre essa dissonância cognitiva que a mídia está provocando em relação à realidade do que aconteceu no 7 de setembro versus o que está sendo narrado. Né? É justamente isso que essa MP protege. Ela protege a possibilidade do cidadão ter acesso reais do 7 de setembro e não ficar preso à mídia. Não é mais ou menos isso? Sim, eu estava dando uma lida nessa MP. Então, pessoal, para quem tá ligado aí, ontem saiu uma medida provisória assinada pelo presidente da República que altera alguns termos do Marco Civil da internet. Então, essa medida provisória ela vem para dar mais liberdade às redes sociais, porque impede que as big techs ou essas grandes redes sociais, né, o Instagram, o Facebook, enfim, que eles excluam perfis ou suspendam perfis de maneira arbitrária, como vive acontecendo com o Paulo e com outros aí da internet. Comigo ainda não aconteceu de conta ser suspensa, mas já aconteceu de eu não conseguir ser marcada, essas coisas. Então eu tô ali no radar.
mim seguirem o Paulo no Telegram, porque lá, pelo menos por enquanto, a gente consegue ter um pouco mais de liberdade. Então, essa medida provisória, ela vale por 120 dias, vale por 60 dias, prorrogáveis por mais 60. E para ela virar uma lei, definitivamente, ela tem que ser aprovada pelo Congresso Nacional. Então, pode ser que ela vigore aí por 60 ou por 120 dias e depois nada aconteça, ela morra. Isso pode acontecer, né? Mas vamos torcer para que o Congresso Nacional depois valide essa medida provisória e torne essa medida provisória uma lei no Brasil, né? Ainda não é uma lei. Então, o que que acontece? Nessa medida provisória, as redes sociais elas vão ter que informar uma justa causa para excluir, suspender, fazer isso como fazem com o Paulo. Nenhum. Eles te deram alguma vez alguma explicação, Paulo? Ou eles simplesmente saem derrubando a tua conta assim e não te explicam nada? Eles já te deram alguma explicação? Não, o funcionamento, o Facebook, ele trabalha com um sistema de verificação de postagens via robô e também um sistema humano, né, um duplo sistema. O sistema robô, ele trabalha com a verificação, a leitura das suas postagens. Tanto que se você postar alguma coisa no Instagram falando a palavra vacina, vacinar, aparece ali embaixo aquele aviso institucional de acessar o site da OMS para medidas do Covid, né? O Instagram tem um robô que faz a leitura de tudo que a gente posta, é automático. Ele também trabalha com uma leitura por seres humanos. Então, os seres humanos vão lá e vão postagens a partir de denúncias. Uma das formas de você derrubar um perfil é organizar pessoas para que ela determinada postagem ou determinado perfil para que aquele perfil seja alvo de escrutínio do Facebook. Mas só um instantinho, Paulo, só um instantinho. O pessoal está dizendo que está travando. Você está no 4G ou está na rede? Eu estou no Wi-Fi, eu vou colocar no 4G. É que o 4G aqui pega mal. Você está no Wi-Fi ou no 4G? Eu estou no Wi-Fi, mas eu vou botar no 4G. Eu acho que agora ficou top. Alô, pessoal? Estão vendo? Estão ouvindo? Para mim tá legal. Alô, alô? Deem um joinha aí. Para mim também tá funcionando. Então, agora para mim tá 100%. Vamos lá. Tá. Então, o lance do Facebook é que todas as vezes que ele suspendeu a minha conta, que ele me tirou o acesso, foi por uma violação, né? Ele trabalhou uma violação, ele encontrou uma violação dos termos de uso, ele retirou a minha conta do ar e depois, quando eu falei, olha, essa conta não deveria ter sido retirada, ele me devolveu a conta. Eu tenho todos os e-mails do Facebook dizendo, parece que a sua conta foi retirada por engano. Agora você já pode acessá-la. Então, é um sistema de censura prévia, um sistema que parte de análises por robôs e análise por comunidade, que não se verifica na realidade, eles devolvem minha conta. Mas eles devolvem minha conta 20 dias depois, 30 dias depois. Então eu passei 20, 30 dias sem acesso à minha conta, sem acesso aos meus contatos, às minhas conversas, às 100 mil pessoas que eu alcanço diariamente via Stories, eu não alcanço porque o Instagram cometeu um erro. Só que ele só comete esse erro comigo, né? Ele não comete esse erro com contas que divulgam e vendem pornografia, que divulgam e vendem drogas, que divulgam e vendem ideias e coisas e outros, né, elementos de esquerda. Ele só comete esses erros comigo. Por quê? Justamente. Você, o Bernardo, são sempre essas pessoas
de um mesmo espectro filosófico, né, conservador e tudo mais. Nunca é para os lacradores, para os progressistas. Esse pessoal nunca sofre esses erros, né? É uma coisa impressionante. E agora essa MP está prevendo que eles vão ter que te dar um acesso eletrônico para recorrer, para que você possa exercer o teu contraditório e a tua ampla defesa, com direito, inclusive, a recurso. Então, vamos ver, eles têm 30 dias para implementar esse canal com o usuário, né? Para que o usuário não fique aí à mercê, sem ter com quem falar, sem ter como recorrer. Então, eles têm 30 dias para implementar esse canal eletrônico de comunicação com o usuário e vamos ver o que eles vão fazer a partir daí. E também está previsto que eles têm que restituir todo o conteúdo. Caso você perca a conta, na hora que a sua conta voltar e ficar comprovado que a sua conta caiu indevidamente, eles vão ter que restituir todo o seu conteúdo. Você não vai poder ter perda no conteúdo. Então, ele também afirma que não pode ter moderação que verse sobre conteúdo ideológico, político, religioso, científico, artístico. Então, nada disso vai poder sofrer moderação, o que também me parece uma medida acertada, porque a partir do momento em que eles moderam essas coisas, eles se tornam o que a gente chama de editores. E a partir do momento que você é um editor, você tem que se responsabilizar por todo o conteúdo do que está na rede. Então, se eles não querem se responsabilizar pelo que disse um determinado usuário, eles têm que deixar a coisa correr solta e apenas moderar quando se referir a nudez, pornografia, esse tipo de violência, algum perfil que eventualmente faça apologia a crime, apologia a organizações criminosas, esse tipo de conteúdo, tudo bem, ele realmente tem que ser moderado. Agora, perfil religioso, político, filosófico, artístico, isso tem que deixar rolar solto. Então, eu queria saber o seguinte, se eles, em caso de algum desses perfis que mantenham a sua publicação envolvendo algum tipo de pornografia, algum tipo de idolatria a bandido, incentiva a crimes, se eles vão assinar embaixo, porque isso corresponde, essa edição, eles se valendo dessa prerrogativa de serem os editores do Brasil, como já ouvimos por aí. Se você pretende ser o editor, você tem que se responsabilizar por tudo o que todo mundo está dizendo e que você manteve. Porque se você está mantendo, você está assinando embaixo. Agora, se você não é o editor, se você deixa rolar solto, aí sim você vai poder dizer que você não se responsabiliza por nada que as pessoas dizem. Você concorda com isso? Olha só, se você pesquisar hashtag Glock, você não pode pesquisar hashtag Glock. Por que você não pode? Glock é uma marca, um fabricante de armas. Mas Glock é um sobrenome. É o sobrenome do Gaston Glock, quem inventou a arma. Se você colocar hashtag Glock, você não pode. Agora, hashtag 420, que é uma hashtag usada para maconha, aí tá liberado. Entendeu? Então, assim, a partir do momento que você não pode usar a linguagem, independentemente do contexto, a gente tem um negócio muito sério. Muito sério. Porque é muito mais do que moldar o debate, é impedir a fala, é tirar a voz. E aí a gente volta para um período no tempo em que não existia rede social. 20 anos atrás, pessoal, eu tenho 34 anos. Quando eu tinha 15 anos, não tinha Instagram, tinha Orkut, né? Um pouco antes, quando eu tinha 10, 12 anos, não tinha nem Orkut, não tinha nada de rede social. Então, a única forma que a gente tinha de acessar a informação era pela grande mídia. Se a grande mídia quisesse promover um assunto, ela promovia. Meu avô lia jornal, assistia jornal, né? Meu pai assistia televisão para saber o que estava acontecendo no mundo. Era a única forma de tomar conhecimento das coisas. Hoje, você tem a rede social para tomar conhecimento por intermédio da visão que determinada pessoa tem do mundo.
Então, se eu quero saber o que está acontecendo na Austrália, eu olho o Instagram da minha prima que mora na Austrália. Eu vou ver o que a minha prima está vendo na Austrália. Se a minha prima não pode mais falar, eu não tenho mais acesso ao que ela fala. Então, a partir do momento que impedem a gente de utilizar certas palavras, tá, dentro do Instagram, de utilizar uma hashtag, de utilizar um certo discurso, a gente está perdendo a voz. Se a gente perde a voz, a gente deixa de existir. E aí só existe aquilo que é permitido pelo Instagram. Né? Esse é o problema. É o Instagram decidir o que é permitido e o que é proibido. E esse problema, hoje, ele se alastra em outras esferas que a gente não pode mencionar. Mas são esferas que não permitem que você emita opinião. Eu liguei ontem para um amigo meu americano. E ele falou assim, no meu condado, né, no meu county, eu não preciso usar máscara. Se eu não quiser, eu não uso. Eu não preciso tomar vacina. Se eu não quiser tomar vacina, eu não preciso tomar vacina. Mas se eu quiser ir no condado do lado, aí eu tenho que tomar vacina, eu tenho que usar máscara. Então, aqui, hoje, a gente não tem liberdade para discutir isso na rede social, a gente não tem mais voz na rede social, a gente tenta fugir, né? Mas no fundo, eu tenho medo. Cara, eu tenho medo real de ser preso por falar alguma coisa que alguém pode entender que é um ato antidemocrático, de manifestar uma opinião que pode ser interpretada como ilícita, como crime. Crime de opinião, crime de palavra, crime de crítica. Cara, isso, eu juro por Deus, eu não achei que ia acontecer no Brasil depois da década de 50. Você falar alguma coisa e ser preso porque você falou algo que é contra, né, as instituições. Eu acho que, cara, eu tenho sérias chances, assim, dependendo do que eu falo, eu posso ser preso. Sim, Como é que você... todos nós estamos nessa situação hoje em dia. Já diziam que a gente está sempre a menos de uma geração de perder a nossa liberdade. A liberdade, aquela frase também antiga, o preço da liberdade é eterna vigilância. Então, se você deixa de vigiar por um minuto, já tem alguém ali de prontidão, na espreita, pronto para sequestrar a tua liberdade o tempo inteiro. Então, não existe o tempo de paz. Quando existe o tempo de paz, a gente, de qualquer maneira, tem que ficar ligado, tem que ficar na espreita, porque sempre tem alguém ali pronto para te sequestrar a liberdade. Isso se tornou comum. A gente está vivendo uma era muito sombria. Então, o que está acontecendo hoje é o impedimento de se mencionar certos assuntos. Como você falou aí, a gente não pode mais chegar aqui nessa live e discutir vacina, uso de máscara, lockdown, até que ponto, né, vão pegar e vão derrubar essa nossa live, vão fazer a gente perder nossas redes sociais, ou até criminalizar o que a gente está falando. Isso significa uma interdição do debate. Você sequer pode debater alguma coisa, chegar a um consenso, chegar a novos entendimentos e até superar entendimentos antigos e melhorar a sociedade, porque como é que é o método dialético? O método dialético é justamente isso. Você tem uma opinião, você pega a outra e coloca as duas em confronto, né? A tese, a antítese, coloca tudo em confronto e vai tirando dali os resultados, e dali a sociedade ela vai crescendo, vai adquirindo novos conhecimentos a partir desse confronto dialético. Isso aí desde que o mundo é mundo, a coisa vai acontecendo desse jeito. Então, parece que estão excluindo do mundo a possibilidade de utilização do método dialético. Então, como que a gente vai viver daqui para frente se a gente não tem como fazer o confronto das ideias, porque uma ideia foi proibida? A gente está na era bizarra das narrativas permitidas e proibidas. Então, como é que pode isso? A gente viver num momento em que há ideias permitidas e ideias proibidas. Isso tem um nome, e todo mundo sabe que o nome disso é ditadura. Isso aí está claro para todo mundo. Quando você não pode mencionar certas ideias, você não pode debater certos conceitos,
sob pena de você ser criminalizado, isso se chama crime de opinião. Isso é o livro do George Orwell, é o 1984, é o Ministério da Verdade. Tem um grupo de burocratas que ficam ali ditando do alto, né, de seus tronos, como se fossem reis, ditando o que você pode dizer e o que você não pode dizer. Então, a gente realmente está num momento extremamente perigoso. Você tinha citado ainda há pouco, antigamente, quando a gente ligava na televisão e via lá o William Bonner falando, né, no Jornal Nacional, e a gente tinha confirmação de que aquilo era verdade, né? Antigamente a gente ligava na Globo, via o Jornal Nacional, o William Bonner dava o boa noite, e você, opa, vamos ver o que está acontecendo. Isso hoje mudou, né? Óbvio que isso mudou. Hoje é exatamente o contrário. Hoje a gente escuta o William Bonner ou qualquer outro jornalista falando alguma coisa na televisão e a gente corre para a internet para verificar se aquilo que o William Bonner falou é verdade ou não. As coisas mudaram hoje. Hoje os parâmetros são diferentes. Então, nas redes sociais, a gente tem liberdade de buscar as fontes de informação que a gente considera fidedignas ou não. Isso se chama liberdade. Isso se chama liberdade. Se eu quiser acreditar no diário lá do fim do mundo ou no Terça Livre, eu tenho essa liberdade. Eu vou escolher. Agora, a partir do momento que você proíbe um lado, acabou, você só tem um lado do discurso prevalecendo. E isso não é a democracia de forma alguma. Então, hoje em dia mudou. Hoje em dia a gente vai para a internet para saber se o jornal está falando a verdade ou não. O ponto é a direção, a conexão entre informação e democracia. Só existe possibilidade real de democracia, né, de um governo pelo povo, se o povo tem acesso à informação. Se você tira a informação do povo, se você restringe a possibilidade do debate, se você não tem um cara que diz, né, que tem a liberdade para dizer, olha, eu não gosto das coisas como elas estão agora, ou eu acho que o Brasil deveria ser colocado numa outra posição, eu acho que esse assunto deveria ser tratado de outra forma, não existe democracia porque você está limitado a uma única interpretação de um determinado assunto. Se existe mais de uma interpretação em relação a determinado assunto, isso tem que ser discutido. Meu bisavô, Jerônimo, foi preso na União Soviética. Então a Rússia formou a União Soviética, invadiu a Ucrânia, tomou, né, o poder na Ucrânia pelas armas, e o meu avô foi preso e enviado para o Gulag, porque não concordava que a Ucrânia deveria fazer parte da União Soviética. Eu tenho um documento russo condenando ele a trabalhos forçados num campo da Sibéria. Qual foi o crime? Não concordar com a opinião do governo. Foi preso, foi mandado para o Gulag, morreu lá. O meu avô, o filho dele, o Bogdan, ele lutou uma Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, a gente pensa, né, que foi Alemanha, Rússia, Estados Unidos, Japão. Não. A Segunda Guerra Mundial foi uma guerra de sistemas políticos. Foram sistemas ditatoriais contra sistemas democráticos. E olha só, quem que ganhou a Segunda Guerra? Os sistemas democráticos. Os sistemas ditatoriais perderam. A possibilidade de você diminuir a liberdade dos indivíduos, as ditaduras foram sumindo no mundo. Hoje a gente não tem tantas ditaduras quanto a gente tinha antes, né? A própria União Soviética caiu, outras ditaduras caíram, só que agora a gente está sendo surpreendido. E não é de graça, né? Não está acontecendo por engano. É uma coisa que foi sendo construída aos poucos, e aí veio esse momento que a gente está vivendo, um momento de pandemia, que as pessoas ficam fragilizadas, que as liberdades são flexibilizadas em favor da saúde pública, né? E aí você planta essa sementinha e colhe belas flores ditatoriais. É isso que a gente está colhendo, né? A gente está colhendo tudo para o seu bem. Isso, tudo para o seu bem. De flores ditatoriais para o seu bem. Cara, eu tenho medo do caralho desse tipo de iniciativa. Eu quero um país, o que eu quero?
um país em que todo mundo pode falar a merda que quiser, independentemente do que seja. Se tem um maluco lá que quer falar que o ser humano tem que sair da Terra, a gente tem que construir colônias na Lua, ótimo! Que bom que você tem, né, a possibilidade de expressar a sua opinião. Quando eu vejo nos Estados Unidos aqueles caras super doidos, sabe? Falando aquelas teorias super malucas, eu acho ótimo, maravilhoso, que eles têm liberdade para falar o que eles querem. Agora, a partir do momento que você não pode falar, porque isso é um ato antidemocrático, a mídia hoje deixou bem claro. Não tem nada mais democrático do que a população demonstrando opinião sobre algo relacionado ao governo, seja de aprovação ou de reprovação. Você chamar isso de antidemocrático é extremamente perigoso e é extremamente ditatorial. O discurso está sendo utilizado para o exercício do poder. Um segundo. Exatamente. Eu até trouxe um caso meu para apresentar aqui para o pessoal. Quem é meu seguidor aqui já pode até ter visto. E foi algo que aconteceu comigo. Aconteceu não, está acontecendo comigo. E também se refere, como sempre, à liberdade de expressão. Eu respondo a um processo disciplinar que é algo assim, é algo tão bizarro que eu achei que era de interesse público. E apesar de estar sob sigilo judicial, eu mesma, como na qualidade de processada, eu abri o sigilo. Eu abri o sigilo e publiquei lá no meu Telegram. Para quem tiver aí o Telegram, vai lá para o meu Telegram, que tem a publicação dessa portaria, desse processo administrativo disciplinar. E esse é bem diferente daquele de tomar sorvete, né? A gente está nessa era, né, de tomar sorvete, de criticar normas sanitárias, dá um problema danado. Então, as pessoas ficam muito angustiadas e temerosas, porque elas falam para mim o seguinte: mas você, Ludmila, você é uma juíza e você passa por isso, né? Que dirá eu? Então, as pessoas me veem uma autoridade sofrendo esse tipo de coisa, então elas ficam ainda mais temerosas do que elas podem fazer ou não. E esse segundo PAD é algo tão bizarro que eu falei, não, isso aqui vai ter que ir para o conhecimento do público. Esse segundo PAD diz respeito a uma publicação que eu fiz no Twitter no dia 10 de fevereiro de 2020. E a publicação não tinha nada a ver com STF, com CNJ, com coronavírus, com nada. Na época, aliás, nem tinha coronavírus ainda. O coronavírus começou em março do ano passado, né? Foi em fevereiro de 2020. Foi uma publicação a respeito da Lei Maria da Penha. E eu vou ler aqui qual foi a publicação. Foi um tweet simples. E eu falei assim no tweet: abre aspas, mandar prender um sujeito por estupro ou lesão corporal ou qualquer crime na Lei Maria da Penha com base apenas na palavra da vítima é uma das coisas mais irresponsáveis que um juiz pode fazer no exercício das suas atribuições. Então ali, acabou. O tweet foi só isso, tá? Foi só isso. Eu estou dizendo que eu considero uma baita irresponsabilidade um juiz decretar uma prisão de um sujeito com base apenas na palavra da vítima, porque você é delegado, você sabe. E eu também... Vamos dizer o que está entre aspas. Entre aspas está assim. Subentendido nessa frase está assim, olha, para você mandar prender uma pessoa, você precisa ter várias informações, você precisa ter uma investigação, você precisa ter depoimentos, você precisa ter um contraditório, laudos médicos, né? Você precisa ter muita coisa. Porque tirar a liberdade de um indivíduo é algo muito grave. Muito e a liberdade sério. Deve ser protegida. Isso está entre aspas ali, né? Elipsado. Sim. É o que está contido aqui nesta minha afirmação. Ou seja, eu prezo pela liberdade das pessoas. Eu prezo pela liberdade das pessoas. Não vou sair prendendo aí qualquer um, né? Porque uma mulher, né, resolveu falar um negócio sobre o cara. Ela pode até ter sofrido alguma coisa, mas eu vou precisar ter alguns elementos extras para ter certeza de que ela não está mentindo. Porque a gente sabe o que está acontecendo por aí, a gente está na era das narrativas e a gente vê
que muitas mulheres estão acusando homens falsamente. Isso está acontecendo. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade na hora de prender um sujeito com base apenas na palavra da vítima. Você tem que ter outros elementos de informação. Você tem que ter um laudo, você tem que ter uma outra testemunha, você tem que ter algum outro elemento. Isso me parece muito razoável. E é, inclusive, um entendimento até utilizado, né, esposado por muitos magistrados, por muitos tribunais. É assim que funciona. Mas eles Está na lei, gostaram. né? Tipo assim, é para isso que serve um processo, né? Tem um inquérito, depois tem um processo, é para isso que ele serve. Se não, era só sair prendendo o nego na rua, não é? Exatamente. Joga dentro do caminhão e pronto. Exatamente. Mas, enfim, por algum motivo eles não gostaram. Não sei se acharam a palavra irresponsável muito dura, muito pesada. A gente agora está nessa era das suscetibilidades extremadas, né? Tudo é muito ofensivo, né? As pessoas são muito frágeis e esperar uma fragilidade dessa de juízes é para acabar, né? Eu pelo menos, eu sempre vi a figura do juiz como uma figura de uma pessoa forte, uma pessoa que não se ofenderia com pouco. Mas não é isso que a gente está vendo, né? Então, responder a um processo disciplinar por conta de uma opinião, e aliás, uma opinião que é esposada pelos tribunais, isso sim me parece algo ofensivo. E ofensivo à nossa ordem jurídica. Então, eu falei, bom, isso é de interesse público e eu não quero segredinho com os meus processos disciplinares. Não tem segredinho, não. Não tem segredo de justiça, não. Eu mesma fui lá e publiquei. Eu falei que eu ia publicar e cumpri a minha promessa. Eu fui lá e publiquei os meus processos disciplinares no Telegram. Ué, né, o pessoal que instaurou esse processo contra mim deve estar muito feliz, porque se isso é honroso para o judiciário, se um processo como esse é honroso para a corregedoria, se eles acham isso muito bonito, muito bacana, eles deveriam estar gostando muito de eu ter publicado isso, não é verdade? Então, isso é honroso ao Poder Judiciário, vamos publicar então. Está lá publicado para quem quiser ver. E fica aí como um registro histórico do momento que nós estamos passando. Isso é um baita registro histórico, documentado, assinado, está lá bonitinho no processo SEI. Olha só que interessante se você reescrevesse esse tweet para que ele não fosse, né, censurado. Então seria algo como assim, prender com base na Maria da Penha, né, uma pessoa com base na Lei Maria da Penha, utilizando somente a palavra da vítima, é correto. Essa seria a afirmação. Então você publica esse tweet e ele tem que receber palminhas, né? Tem que receber Exatamente. palminhas, porque daí você fez o certo, né? Que é contrariar a função de juiz, contrariar o sistema jurídico, simplesmente para agradar. Só uma palavrinha bonitinha também, né? Dizendo que não é de bom alvitre no Estado democrático de direito, né, ouvir só uma das partes. Devemos observar o contraditório e, por isto, ouvir outros elementos de prova, ouvir testemunhas, obter laudos para proceder a um decreto acautelatório da liberdade do indivíduo. Será que assim fica bonito? Será que assim fica bom? Bonito. Assim pode? Então o pessoal prefere, né, o limpinho, o polido, as palavras bonitinhas no lugar da verdade. Ninguém está aturando ouvir a verdade se tornou ofensiva. Então, hoje em dia, se prefere o sujeito polidinho e mentiroso do que o verdadeiro que fala na lata. É isso que está acontecendo. Eu sou a verdadeira que fala na lata. Então eu sou ofendida, mas a gente eu sou marginalizada, uma criminosa. As palavras que são as palavras que descrevem corretamente a realidade são palavras proibidas, né? Como o pessoal falou, faltou prudência e sofisticação. Pois é o prudente e sofisticado, exatamente. Se não for prudente e sofisticado, você é um criminoso, é um marginal, né? É um marginal. Eu tenho um receio muito grande de como as coisas vão ficar daqui para frente,
né? A partir de 2022, a hora que a gente tiver uma discussão um pouco mais intensa e mais constante sobre as eleições, as coisas podem ficar muito piores, né? Eu acho que o que aconteceu nos Estados Unidos com o Donald Trump é algo que tem, foi como se fosse um presságio do que pode acontecer no Brasil, né? Da mesma forma que a eleição do Trump, né, por um cara de fora da política, um cara que confiou bastante na rede social, dependeu muito da rede social para a campanha dele, foi algo que se repetiu na eleição do Bolsonaro. Eu enxergo que a mesma coisa que aconteceu com o Trump nos Estados Unidos está para acontecer no Brasil, né, nas eleições de 2022. Então, eu acho que a gente tem que usar essa lição, né? A gente tem que trazer para o debate hoje essas questões que estão acontecendo para evitar ser pego de calças curtas em 2022. Se essa MP se o Trump tivesse um mecanismo parecido com esse nos Estados Unidos antes da eleição dele, talvez os resultados fossem diferentes, né? Então, eu acredito que a gente deve preparar as pessoas que estão assistindo essa live, a gente deve preparar todo mundo que está aqui, está ouvindo a gente, para 2022. Então, a gente tem que municiar as pessoas, elas têm que descobrir o que significa liberdade, elas têm que descobrir o que significa a verdade, elas devem descobrir até onde elas têm direito de falar coisas, né, que podem ser consideradas ofensivas, podem ser consideradas negativas, né, pela grande mídia. Então, quando a gente pode falar isso, a gente tem liberdade, a gente pode se preparar para 2022. Você consegue enxergar um apagão muito intenso em 2022 se as coisas não forem modificadas? Sim, 2022 é ano eleitoral, então quem não deseja que as informações circulem e que a verdade apareça, vai tentar, obviamente, censurar as redes sociais. E ano passado já surgiu um projeto de lei que foi, parece até uma piada, é um projeto de lei que eles chamaram de, eu não lembro o nome exato, mas eles chamaram de Lei da Liberdade e Transparência na Internet, alguma coisa assim. Era um nome bem bonito, bem bacana, que você fala, mas você é contra uma lei Sofisticado. sofisticada, uma lei que trate de liberdade e transparência na internet. Aí quando você vai ler a lei, quando você sai do nome bonitinho que puseram nela, quando você vai ler realmente o seu conteúdo, você vê lá que é uma lei que vai instaurar a censura, a possibilidade de censura pelas próprias redes. É uma lei que prevê, inclusive, a participação de agências de fact-checking para servir como oráculos do bem e do mal, decidindo o que pode e o que não pode ser publicado. Então, é uma lei que, na verdade, estava instituindo a censura, mas ela recebeu o nome bonitinho, prudente, sofisticado, cheiroso de lei da liberdade e da transparência na internet. Então, as pessoas têm que parar de se apegar aos nomes que são dados às coisas, ou seja, os signos, e olhar realmente para o referente no mundo real. Ao que esse signo corresponde no mundo real? Corresponde a uma censura ou corresponde realmente à liberdade, ao que o nomezinho dela está dizendo? Então, hoje em dia, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão de signo, significado e referente. Uma coisa pode não ter nada a ver com a outra. É que nem o uso da palavra democracia. Você quer uma palavra mais deturpada do que a palavra democracia? Né? Demos, né, o povo, né? Aquela palavra de origem grega, né? Demos é o povo, cracia é o governo. Então, democracia, governo do povo. Só que todo tipo de arbitrariedade, de ato ditatorial, eles praticam em nome da democracia.
Então, essa palavra, ela é absurdamente deturpada, assim, deturparam uma palavra que era bonita. Então, hoje em dia, tudo que falo que é em nome da democracia, eu já fico alerta. Opa! Eu já fico alerta, né? Opa, peraí, a gente já sabe que essa palavra está sendo deturpada, vamos olhar o conteúdo para ver se realmente é democrático mesmo ou se é só uma palavrinha que está encobrindo atos ditatoriais. Então, a gente tem que ter muito cuidado, hoje em dia, com signo, significado referente. Se realmente as palavras correspondem ao significado no mundo real. Por isso que o discurso que é considerado grosseiro, o discurso direto, o discurso agressivo, ele é tão importante. Porque ele foge desse debate. Ele sai da linguagem utilizada pela esquerda para moldar as ideias e moldar os limites da fala. Por isso que é muito importante. Né? O Olavo sempre usou muitos palavrões na fala dele. Né? E esses palavrões são super importantes para trazer o cara para a realidade. Né? É muito importante você dizer quem é o quê. O que é uma pessoa? Por que ela está fazendo aquilo? E você precisa xingar ela justamente para que todo mundo entenda que é uma pessoa ruim. Né? Então, quando a gente se refere a alguém e fala esse cara é um completo filho da puta, a importância disso é deixar claro, olha, os filhos da puta são pessoas que estão contra a gente, são pessoas que estão fazendo coisas ruins, são pessoas que, né, estão trabalhando contra a nossa liberdade. Quando a gente fala isso, olha, fulano é um filho da puta, fulano é um desgraçado, a gente consegue liberar a visão. A gente sai daquela névoa do politicamente correto, da linguagem da esquerda, e a gente passa a utilizar uma linguagem real, reta e direta, e que tenha um significado visível. Né? Justamente. E você estava falando aí da democracia, das manifestações e tudo mais. Eu estava lembrando aqui da expressão atos antidemocráticos. E quando você vai ver, você olha a foto, as fotografias, as filmagens dos atos antidemocráticos. Aí eu recebi foto de tias do Zap no metrô, segurando uma bandeirinha assim do Brasil. Tinha um vídeo também de uma senhorinha com um chapéuzinho assim, toda vestidinha de verde e amarelo, né, empunhando uma bandeirinha também, né, as velhinhas no Zap, né, trocando mensagem. Aí eu olhei assim, poxa, essas senhorinhas devem ser muito perigosas e subversivas, né? Elas são um grupo terrorista. Um grupo terrorista, uma organização criminosa, aquelas velhinhas assim de cabelinho pintadinho de rosa, né? Segurando a bandeirinha verde e amarela. Aí uma famíliazinha com a camisetinha do Brasil, né? Com uma criancinha, uma menininha com lacinho na cabeça, né? Verde e amarelo, né? Uma subversão terrível, né? Um perigo à nossa ordem democrática, você não acha? A gente tem que deixar bem claro, assim, olha, o que é um ato democrático? É você dizer que a democracia não é o melhor sistema e que deveria ser substituída por um sistema ditatorial. Isso é uma afirmação antidemocrática. Olha, a gente deveria viver num regime comunista. Né? Vamos eleger aqui o presidente do partido, vai ser o presidente do país, e ele vai ditar as regras, né? O partido vai ditar as regras, a gente vai obedecer as regras do partido. Nós teremos, então, uma ditadura comunista. Isso é um ato antidemocrático. Você dizer que o país não está funcionando da forma correta, nós precisamos trocar a forma, né, determinada pessoa, ou a forma como determinada coisa funciona, isso não é ser antidemocrático. Ser antidemocrático seria não seguir a vontade do povo. Se o povo tem a vontade de alterar o funcionamento das coisas, se o povo não está satisfeito na forma como algum poder está agindo, isso não é antidemocrático, é o contrário. Isso é democrático. Esses são atos que demonstram, né, a vontade do povo. A vontade do povo é a que deve ser obedecida. Se o povo deseja uma mudança, o povo tem direito a uma mudança. Só que tem algumas mudanças que não podem ser realizadas pelo voto. Né? Tem algumas mudanças que, institucionalmente, pelo funcionamento da Constituição brasileira, não são
sujeitas ao voto. Né? Então, a partir disso, a gente tem que, né, trabalhar as opções. As opções são essas. Tá? Eu acho que eu não lembro a última vez que alguém foi preso por opinião no Brasil. Eu não lembro a última vez que a gente teve medo de fazer publicação na internet. Eu não lembro a última vez que alguma crítica ao governo ou a algum poder ou alguma coisa foi vista como algo que poderia, né, levar a consequências até ação criminal, né, e condenação criminal. Então isso me deixa extremamente preocupado, extremamente apreensivo, e eu acho que a gente tem um trabalho muito grande aí de demonstrar para a população como que as coisas realmente estão acontecendo aqui. O cara falou que ele tem medo de curtir uma postagem. Olha a intensidade da coisa, né? O irmão do meu avô, chama Zenon, ele viveu no regime comunista, né? Ele nasceu na Ucrânia quando ela fazia parte da União Soviética. E quando ele veio para o Brasil, ele sabe, meu pai militar, na época eu estava no colégio militar também, e a gente estava fazendo uma crítica ao governo. Meu pai estava fardado, né, dentro do carro, eu estava fardado dentro do carro, e a gente estava conversando e falando, pô, né, o governo fez isso, aquilo, aquele outro. E o meu tio virou e falou assim, Paulo, você não pode falar assim do governo. Eles podem ter alguém aqui te ouvindo, isso aí pode te gerar problema. Né? Ele estava reagindo a uma discussão democrática com medo de estar dentro de um governo comunista, porque ele cresceu dentro de um governo comunista. E agora eu estou me sentindo dentro de um governo comunista. Se eu tenho medo de expressar a minha opinião e medo de ser preso, eu estou vivendo como meu avô viveu na União Soviética. Ponto. Quem diria, né? Quem Quem diria diria que isso aconteceria aqui no Brasil? Hoje eu fiz uma publicação em que eu mostrava para o pessoal a diferença entre o poder legítimo e o poder ilegítimo, naquela classificação do Max Weber. E o pessoal tem que ficar ligado nessa diferença, em que o poder legítimo ele está baseado na concordância do povo. O povo ele tem que ter os seus desejos respeitados, as suas vontades respeitadas pelo poder. Então, nesse ponto, quando essas vontades do povo são respeitadas, nós estamos diante de um poder legítimo. Agora, quando há um poder ilegítimo, isso significa que o povo ele não é ouvido e esse poder ele acaba sendo imposto, não naturalmente, mas pelo uso da força. Então, quando você precisa utilizar a força, precisa utilizar a coerção, né, que pode ser física ou pode ser moral, para conseguir ser respeitado, isso significa que nós estamos diante de um poder ilegítimo. Então, o povo tem que ficar esperto nessa diferenciação. Quando o povo começa a ser massacrado, oprimido, não pode mais falar nada, sob pena de prisão, de busca e apreensão e tudo mais, de responder inquérito, isso significa que talvez nós não estejamos mais diante de um poder legítimo. Porque o povo está sendo oprimido, não está tendo mais as suas vontades respeitadas. Então, essa diferença ela deve ser observada daqui para frente com um olhar mais apurado. Bom, já demos aí 1 hora de live, então vamos encerrar. Ô, Paulo, você está com o curso aberto? Como é que é o teu curso? Eu estou chamando o pessoal para participar de uma tríade. Né? Aqui o pessoal começou a falar sobre armas. Né? A gente nem tocou nesse assunto aqui nessa live, né? Mas existe uma relação direta entre o que existe de possibilidade de armar a população e a forma como o governo enxerga o povo armado. Né? Todo governo ditatorial tem uma tendência muito, muito intensa de desarmar a sua população. Né? Não existe nenhuma ditadura com o povo armado. Né? E a minha ênfase sempre foi, né, na relação entre liberdade, armas e defesa. Né? O indivíduo tendo a capacidade de se defender. Eu vou fazer 3 lives nos dias 20, 21 e 22 de setembro
para falar sobre a tríade da força, né? Da onde vem a força do indivíduo. A força do indivíduo vem da família, da segurança e da liberdade. É só você tirar um desses elementos, só você tirar a liberdade do indivíduo, é só você tirar a segurança do indivíduo, é só você tirar a família do indivíduo que ele perde a força que ele tem. Então, eu vou fazer essa tríade da força. Eu quero convidar todos vocês, né? O link lá para inscrição está na minha bio. E eu tenho certeza absoluta, né, que existe uma relação direta entre a tríade da força e o aprofundamento que você vai trazer sobre a guerra cultural. Né? Só para finalizar aqui, explica o que é a guerra cultural para esse povo aqui, que tem muita gente que veio do meu Instagram para cá e não está familiarizado com esse termo. Então, a guerra cultural é um termo que eu pesquei lá do professor Olavo, ele sempre citava esse termo, e eu acho esse termo muito representativo. Na verdade, o termo também nem é do Olavo, né? É um termo, eu posso dizer que é um termo gramscista, em que a gente percebe que nós não estamos mais passando por uma guerra bélica, uma guerra em que você utiliza armas de fogo, tanques, espingardas, granadas. A gente está passando nesse momento de agora por uma guerra sutil, que ela se dá no âmbito da cultura. Então não é mais uma guerra física em que a gente pega em armas, mas uma guerra cultural. Então tudo isso que a gente está passando hoje, de não poder falar as coisas, de linguagem neutra, de redução da nossa linguagem para que a gente tenha um vocabulário reduzido e, consequentemente, o nosso universo de consciência, nosso horizonte de consciência seja reduzido, as manipulações midiáticas, as origens de tudo isso que está acontecendo, porque isso não é uma coisa de agora. Eu resolvi pegar todo esse conhecimento que eu adquiri aí em 9 anos de estudo com o professor Olavo de Carvalho e fazer um curso e entregar mais mastigadinho para o pessoal. Então, eu vou entregar o que eu não tive, que eu gostaria de ter tido. Eu vou entregar para o pessoal um pouco mais mastigado isso aí. Então, no curso a gente fala da mentalidade revolucionária, das famílias ginásticas, do globalismo, das manipulações, espiral do silêncio, a corrupção da linguagem, a corrupção intelectual e todo tipo de problema que está circulando nessa guerra sutil que nós estamos vivendo hoje e que culminou atualmente com a nossa restrição de liberdades. Então, é um curso que tende aí a tentar ajudar, né, não só o pessoal do direito, mas o pessoal até de outras áreas que se interesse pelo tema. A gente vê até médicos. Agora, os médicos não estão podendo falar, né, sobre um ou outro tratamento médico. Se tornou proibido falar sobre um ou outro tratamento médico. Então, a guerra cultural penetrou até, né, nas ciências biológicas. Quem diria que isso ia acontecer? Então, por isso eu resolvi montar esse curso, entregar as bases, os fundamentos e as ferramentas também para quem quiser enfrentar essa guerra, porque essa é uma nova habilidade que não era exigida da gente até uns anos atrás, mas agora está sendo exigida da gente. Então, a gente precisa estar preparado para isso. Então, por isso eu montei esse curso Direito à Guerra Cultural. Eu vou dar uma aula online gratuita no dia 16 de setembro, em que vai ser uma aula de verdade, não vai ser só uma aula de divulgação de curso, não. Vai ter conteúdo mesmo, conteúdo real, conteúdo de verdade. Então, se inscrevam no link que está na minha bio para a aula do dia 16 de setembro, Direito à Guerra Cultural. A aula se chama O Fim do Direito. Então, ali vai ser o pontapé inicial para o nosso curso. Mas essa aula, quem não quiser fazer o curso, essa aula também vai ter muito conteúdo bom disponível. Sensacional. Eu vou estar lá, com certeza absoluta. Vou chamar todo mundo para participar, que, meu, é fundamental. São ferramentas que a gente precisa ter, é um conhecimento indispensável. É a única forma de compreender exatamente o que está acontecendo com a gente é entender a guerra cultural, entender aonde a gente está dentro dessa guerra. Justamente. O que fazer, o que a gente pode fazer para tentar resgatar a nossa ordem, né? É isso aí. Doutora, muito Isso aí. obrigado. Eu te agradeço, Paulo, e sucesso aí também com os teus alunos, porque a gente tem um baita trabalho aí para fazer, trabalho aí nessa área da educação,
que nós estamos realmente no momento em que novas habilidades são requeridas dos profissionais. E a gente está tentando entregar isso aí. E vamos ver se a gente consegue, né, resgatar um pouquinho dessa ordem que nos foi tirada. Então, tá certo. Adorei. Obrigado. Conte sempre comigo. Tchau, pessoal. Sensacional. Obrigado, doutora. Tchau, tchau. Valeu, fica com Deus.